Fala, meu mano, beleza? Você quer surra de geografia? Então eu vou estar aparecendo aqui para você para poder mostrar um conteúdo importantíssimo para iniciar o nosso estudo sobre a geografia do Brasil. Nosso conteúdo de hoje é a posição geográfica do território brasileiro. Esse assunto é muito importante porque esse assunto ajuda a gente a entender características importantíssimas, principalmente as naturais do Brasil. Você já se perguntou por que, por exemplo, que os portugueses eles percorriam grandes extensões do Oceano Atlântico para poder chegar aqui no Brasil? Ora, porque aqui nós tínhamos riquezas que eram típicas do nosso espaço físico, no nosso espaço natural. E isso se dá exatamente por onde o Brasil está localizado no nosso planeta. Então a posição geográfica do Brasil vai ajudar, acima de tudo, a gente a entender o clima, a consequente característica da vegetação, vai ajudar a gente a compreender a dinâmica dos nossos solos, a nossa hidrografia, enfim, falar de espaço natural, a gente parte do princípio aonde esse território ele vai estar inserido dentro do nosso planeta. Então a posição geográfica do Brasil vai ser um ponto interessantíssimo para iniciar os seus estudos. Então vamos lá, a gente vai falar sobre essa posição. Então vem comigo, começamos falando sobre as coordenadas geográficas. Para você saber a posição de qualquer elemento na Terra, você tem que saber o que é coordenada. Coordenada nada mais vai ser do que um endereço. E eu simplifiquei aqui para você. Coordenada geográfica é o endereço de qualquer elemento presente na superfície da Terra. Qualquer elemento na superfície da Terra tem uma coordenada. Você tem uma coordenada agora, a sua casa tem uma coordenada, seu trabalho, sua escola, enfim, tudo que está na Terra vai ter uma coordenada, vai ter um endereço. É claro que no caso a gente vai conseguir se mover dentro do espaço. Então, automaticamente, a nossa coordenada está em constante variação. Entretanto, quando a gente fala de um país, quando a gente fala de um território, automaticamente a coordenada ela vai ser fixa. E isso, é claro, ajuda a gente a entender aonde que o Brasil ele vai estar, por exemplo, localizado no planeta. Mas você pode estabelecer a coordenada de qualquer elemento, como já falado, na superfície da Terra. Show de bola? Na nossa aula de agora, a gente vai falar qual é a coordenada geográfica do Brasil, aonde ele está posicionado. Beleza. Para a gente poder entender a coordenada, a gente tem que seguir alguns pontos importantes a estudar. Um deles é a orientação espacial. Você precisa saber aonde que o Brasil está inserido, se está mais ao norte, se está mais ao sul, se está mais a oeste ou a leste do planeta. Então, para que você se localize no espaço, é necessário que você tenha a base dessa orientação espacial, onde nós vamos estudar os pontos cardeais e os pontos colaterais. Provavelmente na cidade, onde você está agora acompanhando, você tem uma zona que é oeste, ou uma zona que é sul, ou uma zona que é leste, ou uma zona que é norte. Geralmente em cidades grandes a gente delimita muito as zonas por meio dos pontos cardeais, exatamente para você saber a qual local desse território você está, consequentemente, elaborando, o que você está tratando. Então, a orientação espacial vai ser um ponto importantíssimo que a gente vai estudar nesse conteúdo de hoje. Segundo ponto, nós vamos estudar os paralelos e meridianos. Paralelos e meridianos são as linhas imaginárias que nós temos no nosso planeta. A função dessas linhas é justamente mostrar para a gente qual é a localização, aonde que vai estar inserido. Você provavelmente já jogou batalha naval, né? Quando a gente fala de batalha naval, a gente fala daquele jogo aonde você tinha que afundar o navio do inimigo, só que você não sabia aonde que esse navio estava. Então, automaticamente, você tinha que falar o cruzamento de duas linhas. Uma linha vertical, que geralmente era números, e uma linha horizontal, que geralmente era letras. Então, você falava a combinação das duas, né? Ó, A1, B3, C2. Automaticamente, você via aonde que você acertava no outro tabuleiro. Então, no nosso planeta, é a mesma coisa. Nós vamos ter linhas imaginárias, que são horizontais ou paralelos, e linhas imaginárias que são verticais ou os meridianos. Então, automaticamente, essas linhas vão ter que ser estudadas, você vai ter que entender a variação delas em graus e automaticamente compreender a coordenada a partir daí. Terceiro ponto, latitude e longitude. Falei agora, a variação em graus. Pelo amor de Deus, a Terra é redonda. Você está ligado nisso, né? Com certeza você tem que estar ligado nisso. A gente ouve muitas falácias aí mundo afora, de brincadeira, ou até gente que leva bem a sério sobre isso, né? Mas você tem que partir do princípio que a Terra é redonda. Para você estudar a geografia, não interessa o que você acredita. Você pode acreditar em Elvis, mas você tem que estudar do princípio que a Terra é redonda. E se a Terra é redonda, mano, a gente vai ter uma grande variação em graus para cobrir toda esse formato do nosso planeta.
É claro que a Terra não é uma esfera perfeita, ok? Mas, de certa forma, a Terra ela vai se aproximar muito de uma superfície redonda. A gente vai dizer que a Terra tem um formato próprio, que a gente vai chamar de geóide, mas se aproxima muito de ser uma esfera. Então, por conta disso, nós vamos ter variações em graus, porque você percorre todo o território do planeta. Essas variações em graus terão exatamente essas nomenclaturas, as latitudes e as longitudes, que vão ser exatamente essas variações das nossas linhas imaginárias que nós vamos falar aqui. E por último, a Terra tem alguns movimentos. Nós vamos estudar a translação e a rotação. A translação vai ser aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol, demorando 365 dias e 6 horas. E à medida que a translação ocorre, nós vamos ter a ocorrência das estações do ano, correto? Outono, inverno, primavera, verão. A gente vai ver se essas estações são bem ou mal definidas dependendo do lugar onde você estiver inserido. Um exemplo, quando a gente fala aqui do Brasil, né, a gente percebe que grande parte do território está inserido dentro de uma zona chamada zona tropical ou intertropical. E essa zona tem uma característica importantíssima, que apresenta as 4 estações do ano não muito bem definidas. Então você não tem percepção sobre as estações do ano. Você tem verão, um verão menos quente, a prévia do verão e de novo o inferno na Terra, que vai ser aquele verãozão de novo, que vai aparecer sobretudo em dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui a gente não tem uma variação tão grande de temperatura. Isso se dá pela posição geográfica. Exceto no sul do Brasil. No sul do Brasil aí você vai ter uma percepção melhor, que a região sul vai estar fora dessa faixa intertropical, que futuramente a gente vai ver aqui nas nossas aulas online. E por último, nós vamos ter o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura 24 horas. E nós vamos ter a ocorrência dos dias e das noites por conta disso. Automaticamente, estudando as coordenadas, você consegue perceber a dinâmica dos fusos horários que vão aparecer mediante o estudo do movimento de rotação. Tá de boa? Tá suave? Eu sei que você tá tranquilo. Volte quantas vezes for necessário para entender essa introdução, essas informações, porque agora a gente vai começar a fazer o couro comer aqui, vai estudar um monte de coisa importante para entender a posição geográfica do Brasil, beleza? Então chega aqui comigo, gente. Primeiro ponto, a orientação espacial. Eu apresento para vocês aqui os pontos cardeais e os pontos colaterais. E para isso eu tenho a minha maravilhosa amiguinha aqui, que é a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos mostra para você os pontos cardeais que estão aqui em preto. Norte, sul, leste, oeste. Aí tu olha pra mim e fala assim, professor, mas isso aqui é muito fácil, isso aí é muito tranquilo. Mas assim que eu saí da faculdade de geografia, eu fiz uma tatuagem e esqueci de conferir o que o cara tava fazendo. E aí o cara pegou, fez a tatuagem aqui que eu não vou mostrar agora e ele simplesmente errou o leste, oeste. E aí tu pensa, mano, o maluco não sabia, cara, aonde que era leste e onde que era oeste? Talvez até soubesse, né? Mas o cara vai confiante pra caraca, acha que a parada é fácil, o que ele faz? Ele faz cagada. E faz cagada, pior, né? Na pele de outra pessoa. Então, tecnicamente, pô, não desdenhe disso aqui, porque isso aqui caindo na sua prova, tu não vai cometer esse erro. Já pensou? Falta um ponto para tu poder entrar no teu concurso, aí tu erra o leste e oeste. Misericórdia, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não paguei a tatuagem não, tá? Depois disso, foi um ponto importante. E aqui eu tenho os meus pontos colaterais, que vão estar entre os pontos cardeais. Eu tenho aqui, ó, o Nordeste, o Sudeste, o Sudoeste, o Noroeste, que vão ser pontos que vão estar ali se intercalando entre os pontos cardeais que aparecem na Rosa dos Ventos. Também tem os subcolaterais. Mas é questão de prova, né, gente? Esses subcolaterais não são cobrados, não são aprofundados. Mas se você for fazer, por exemplo, cartografia, se você for estudar essa parte, a ciência dos mapas, você vai aprofundar com certeza nessa parte de pontos subcolaterais. Show de bola? Beleza? Mas a parada pode cair ainda diferente, pode cair ainda com maior aprofundamento. Você sabia que esses pontos cardeais têm outras nomenclaturas? Então olha só para mim, olha só aqui, vem aqui, olha só, olha que delícia. O norte também tem outras nomenclaturas. Pode ser chamado de setentrional ou de boreal. Você já ouviu falar de aurora boreal? É um fenômeno que vai acontecer no hemisfério norte do planeta. Então eu posso usar essas duas nomenclaturas para me referir ao ponto norte. Então, por exemplo, já que a gente está falando de Brasil, ok? A gente vai ver uma parada importantíssima, que Roraima,
ou Roraima vai ser o estado que está mais setentrional no Brasil, vai estar ocupando as porções mais a norte no Brasil. Ou posso dizer que Roraima está localizado no Brasil boreal. É a mesma coisa do que norte. Pegou essa visão? Então vem aqui, ó. O sul também pode ser chamado de meridional ou de austral. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é o estado localizado na porção meridional do Brasil, assim como Santa Catarina, assim como também o estado do Paraná. São estados que estão mais a sul do Brasil. Na verdade, o Rio Grande do Sul vai ter o ponto mais extremo sul, que é o chamado Arroio do Chuí, o ponto mais a sul do Brasil. Entende? Eu posso dizer que o Arroio do Chuí é o ponto mais meridional ou o ponto mais austral do Brasil. Pegou essa visão? De boaça, tranquilo. Leste pode ser chamado de Oriente ou pode ser chamado de Nascente. Você já deve ter ouvido falar que o Japão está no extremo Oriente, correto? Ah, culinária oriental, tá ligado? Sabe? Essas nomenclaturas, né? Culinária oriental é aquela que vem do leste. Mas do leste de onde? Do leste do planeta, mano. Entende? E quando eu falo de nascente, automaticamente eu estou me referindo, claro, à questão do Sol. Eu estou me referindo aonde, primeiramente, o Sol se manifestará no planeta Terra. A gente vai ver que lá nas áreas mais orientais do nosso planeta, o Sol ele primeiro vai irradiar essas áreas. Por isso que o Japão sempre está mais à frente na questão de horário, por exemplo, em relação ao Brasil. Porque ao passo que o Japão está mais a leste, o Brasil está mais a oeste. Recentemente você acompanhou a Copa do Catar, né? O Catar ele vai estar localizado no Oriente Médio. E aqui a gente sintonizava uma hora para poder assistir o jogo e automaticamente o horário do jogo lá no Catar era um horário um pouco mais à frente. Ou seja, aqui quando a gente estava na parte da tarde sintonizando para ver ali o jogo, o espetáculo, né, em tons irônicos, né, falando de Brasil, mas você via que lá já estava no período da noite, porque o Catar está localizado no Oriente Médio, são porções mais a leste do nosso planeta. E lá nós vamos ter, sendo esse ponto também chamado de nascente, por conta desse movimento que a Terra faz de rotação e o Sol se manifesta primeiro a leste do planeta. E se o leste é Oriente, o oeste é Ocidente. Automaticamente o Sol se manifestará depois. E aí nós temos o nome de poente, exatamente se referindo, claro, a essa questão do pôr do Sol, associando, é claro, esse movimento de rotação e também a dinâmica dos fusos horários. Pegou essa visão? Eu sei que você está pegando essa visão, ok? Volte quantas vezes for necessário para que, se você quiser aqui novamente ver a explicação, isso daí fica facilitado para você. E não esquece, depois printa esse quadro e anota no seu caderno que isso aqui é valiosíssimo, é importantíssimo para que você possa estudar e revisar depois. Olha só, avançando aqui com o nosso tema, nós vamos falar sobre os paralelos. O que são paralelos? Paralelos são as linhas horizontais que cortam o nosso planeta. Vamos lá. Linhas horizontais que, olha aqui, ó, entre aspas, cortam o nosso planeta. Sabe por quê? Porque essas linhas elas são imaginárias. Elas só servem para título de localização espacial. Na grande realidade elas não existem, tá ligado? Você não vai estar andando na rua e do nada tropeçar num paralelo. Isso não vai acontecer. Você vai tropeçar se você não estiver olhando para o chão, mas no paralelo você não vai tropeçar. Então, paralelos são as linhas imaginárias horizontais que vão cortar o nosso planeta, beleza? É importante que você entenda que os paralelos, na verdade, eles são círculos, né, que vão englobar o nosso planeta. A gente fala linhas aqui para facilitar, porque quando você analisa o mapa, você analisa numa superfície plana. Mas, pelo amor de Deus, a Terra é redonda, tá? Não esquece disso, não. Olha só, linha do Equador. A linha do Equador vai ser o nosso paralelo principal do planeta. A linha do Equador vai ser o nosso paralelo principal do planeta. A linha do Equador, literalmente, divide o planeta ao meio. E aí, automaticamente, quando a linha do Equador ela divide o planeta ao meio, nós vamos ter a formação de dois hemisférios. Olha só, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, à medida em que eu observo o meu planeta, que eu observo o meu globo, eu tenho a linha do Equador sendo aquela linha que vai automaticamente cortar o centro do meu planeta e formar, assim, dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Eu posso dizer, por exemplo, que os Estados Unidos se localizam no hemisfério norte. Por quê? Porque está a norte da linha do Equador. E eu posso dizer, por exemplo, que a Austrália está localizada no hemisfério sul. Por quê? Está a sul da linha do Equador. Veja bem, quando eu falo de planeta Terra, eu não tenho a ideia do que é cima e do que é baixo, do que é direita e do que é esquerda. Eu não tenho essa ideia.
Eu tenho a ideia de pontos de orientação espacial, o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. Por isso que a gente usa esse referencial. Pegou essa visão? Beleza? Então, a linha do Equador vai ser o meu paralelo principal e o paralelo principal divide o planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte, ou setentrional, e sul, ou meridional. Beleza? Ok. Latitude. Latitude vai ser a distância de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. A latitude vai ser a distância de qualquer ponto na Terra em relação à minha linha do Equador. Vamos lá. A Terra, ela vai ter essa variação em graus, como eu já falado, porque a Terra é redonda, correto? E quando eu pego a minha canetinha e eu vario do centro da Terra, ou seja, da linha do Equador, e eu faço uma variação até o extremo norte, eu tenho automaticamente a formação de um ângulo reto. Um ângulo reto, ele vai ter a medida de 90 graus. Então, imagina que aqui é a minha linha do Equador. Se eu pego e vou até o hemisfério norte, forma um ângulo reto, 90 graus. Se eu pego e vou até o extremo sul, automaticamente eu tenho um novo ângulo reto, 90 graus. Então, por isso, a latitude ela vai ser uma variação ou uma distância em graus em relação à linha do Equador, que vai de 0 a 90 graus. 0 graus vai ser no paralelo principal, linha do Equador, e eu tenho uma variação de 90 graus para o extremo norte e uma variação em graus de 90 para o extremo sul. Show de bola? Latitude. Agora, para que serve a latitude? A latitude vai ser importante porque ela delimita as zonas térmicas da Terra. A latitude vai delimitar as zonas térmicas da Terra. Cara, se a Terra é redonda, pensa comigo, ela recebe radiação solar na mesma intensidade? Claro que não. Ela tem radiação solar de maneira homogênea? Claro que não. Eu tenho áreas que recebem muita radiação solar e eu tenho áreas que recebem pouca radiação solar. Cara, o nosso planeta recebe radiação solar de maneira bem diferenciada. Então, prepara o seu caderno para você anotar um bizuzinho aqui importante. Eu quero que você anote o bizuzinho que eu vou te falar. Eu quero que você escreva, beleza? Eu vou ditar agora aqui para você. Você vai escrever o seguinte: quanto menor for a latitude, maior será a radiação solar. Repetindo, quanto menor a latitude, maior a radiação solar. Aonde que eu falei para você que a radiação solar é mais intensa? Aonde que eu falei para você que eu vou ter muita radiação solar? Nas menores latitudes, correto? E aonde eu disse para você que é a menor latitude, que é 0 graus? Na linha do Equador, correto? Então, automaticamente, tudo que está próximo da linha do Equador vai ter uma elevada radiação solar. E aí, consequentemente, vai ser mais quente por conta disso. Entende? Agora, à medida em que eu vou me afastando da linha do Equador e vou chegando a altas latitudes, a radiação solar diminui. E, consequentemente, se a radiação solar diminui, a temperatura cai e faz mais frio. É por isso que nas áreas polares, ou seja, tudo aquilo que está no Polo Norte ou no Polo Sul, vai ser muito frio, exatamente por conta da carência de radiação solar que vai chegar nessas altas latitudes. Então, repetindo, menor latitude, maior radiação solar. Maior latitude, menor radiação solar. E agora você entende por que o Brasil vai ser muito quente. Porque o Brasil ele vai estar provavelmente próximo das baixas latitudes, próximo da linha do Equador. E aí que a gente pega e canta: ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui. Quanto menor a latitude, na verdade, quanto maior a latitude, o calor que diminui. Eu esqueci a minha própria letra, a própria letra da minha música, mas tá tranquilo, tá de boa. Aí a gente vai cantar: ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui. Quanto maior a latitude, o calor que diminui. E por que o calor diminui? O calor diminui porque tem pouca radiação solar, ponto. Eu esqueci a letra da minha própria música, mas, né? Você entende, né? Porque é muita coisa na cabeça aqui agora, dando essa aula maravilhosa aqui para vocês. Pegou essa visão? Então, automaticamente, eu tenho a latitude delimitando as zonas térmicas da Terra. Vai ser um conteúdo para uma próxima oportunidade que a gente vai falar bonitinho das zonas térmicas do nosso planeta, beleza? Na verdade, eu vou ter 3 zonas: a zona tropical, a zona temperada e a zona polar do nosso planeta. Show de bola? Beleza. Continuando aqui a nossa ideia, olha só, a latitude vai estar ligada ao movimento de translação, que é aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol.
E aí, automaticamente, né, gente, nós vamos perceber que o clima vai ser definido pelas diferenças de latitude. Climas mais quentes próximos à linha do Equador, climas mais frios distantes da linha do Equador. Ponto, acabou. Você vai conseguir classificar isso bonitinho. Show de bola? Olha só, segue aqui comigo. Meridianos. Meridianos são as linhas verticais que cortam o planeta. Novamente, eu vou fazer aqui uma aspas para você lembrar que são linhas imaginárias. Meridianos são as linhas verticais que vão cortar o nosso planeta Terra. Beleza. Olha só, meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich vai ser o nosso meridiano principal da Terra. Assim como a linha do Equador é a linha principal do paralelo, o Greenwich vai ser a linha principal do meridiano. Então pega essa visão. O meridiano de Greenwich vai dividir o planeta e novos hemisférios serão formados. Eu tenho hemisfério leste ou oriente e eu tenho hemisfério oeste ou ocidente. E aí que você me pergunta, professor, quantos hemisférios vai ter no meu planeta? 4. Norte-sul, leste-oeste. Eu sei que provavelmente você pode ter aprendido na sua escola que hemisfério ou é norte ou é sul, mas está incorreto. São 4 hemisférios que o nosso planeta ele vai ter, relacionando, claro, a linha do Equador como principal paralelo e Greenwich como principal meridiano. Show de bola? Acompanhe comigo. Longitude vai ser a distância de qualquer ponto na Terra em relação a Greenwich, que é a mesma base de pensamento quando a gente fala da linha do Equador. Se a Terra é redonda, a gente vai ter uma variação em graus para poder medir consequente às suas distâncias. Eu chamo de longitude a distância em graus da Terra em relação a Greenwich. Então, automaticamente, para você estabelecer uma coordenada, que é o nosso ponto principal da aula, o endereço, a posição, você precisa ter uma combinação das latitudes e das longitudes. Lembra que eu falei para você da batalha naval? Que você tinha que falar uma linha vertical e uma linha horizontal? Então, você vai fazer a mesma coisa para estabelecer uma coordenada. Você vai ter que pegar exatamente a latitude do local e a longitude do local. Então, latitude vai ser a variação em relação à linha do Equador e aqui falado a longitude, a variação em graus em relação a Greenwich. Quanto que vai ter de variação a nossa longitude? Olha aqui, ó, de 0 a 180 graus. Para leste ou para oeste. Eu tenho, somando, 360 graus de longitude. O que é 360 graus, né? É aquilo que a gente chama de, volta completa. É o nosso movimento que a gente vai fazer de volta completa. Qual o nome desse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo? Olha aqui, ó, o movimento de rotação. E como eu tenho movimento de rotação, automaticamente a longitude ela vai ser referência para a dinâmica dos nossos fusos horários. Cara, se eu tenho a rotação acontecendo e a Terra recebendo radiação solar de maneira diferenciada, automaticamente eu vou ter a necessidade de padronizar o meu horário. Então, para relacionar fuso horário, eu tenho que automaticamente falar de longitude. Para estabelecer a dinâmica de horário, eu tenho que usar exatamente o referencial de Greenwich. Inclusive, Greenwich vai ser a nossa hora inicial. A gente vai conseguir trabalhar exatamente a partir de Greenwich para padronizar o nosso sistema de fuso horários, que também é um conteúdo para uma próxima aula. E eu já estou percebendo aqui a nossa tecnologia maravilhosa, já mostrando para a gente a última parte do nosso quadro, que isso daqui é a cereja do nosso bolo. Uma vez que você entendeu alguns pontos importantes, que são a nossa orientação espacial, os paralelos e meridianos e também a latitude e a longitude, agora é só a gente encerrar a aula bonitinha falando exatamente da posição geográfica do Brasil. Agora a gente só vai concluir. E olha só a parada. O Brasil, ele vai ser cortado ao norte pela linha do Equador. E eu vou chamar a minha tecnologia maravilhosa aqui. Eu quero a minha tecnologia porque eu quero mostrar esse glamour que eu tô aqui agora. O Brasil vai ser cortado ao norte pela linha do Equador. Então vamos lá? Vamos ver o seguinte, os estados que são cortados pela linha do Equador. Mostra aí, contra-rega, por gentileza. Olha que lindo aí os estados que são cortados pela linha do Equador. Eu tô aqui contigo também, mano, para poder apontar para você essa parada. Olha aqui os meus estados. Eu tenho Amazonas, eu tenho Pará, eu tenho Amapá e eu tenho Roraima. Olha que lindo, cara. 4 estados cortados pela linha do Equador, tá lá no seu quadro, tá aqui comigo, tá lá no seu quadro, tá aqui comigo, tá tudo aqui bonitinho, correto? E olha só que lindo, se o Brasil é cortado ao norte pela nossa linha do Equador, olha aqui, ó, que lindo, ó, se ele é cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil vai estar presente em 2 hemisférios em relação à linha do Equador, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul.
Percebeu a visão? Percebeu a visão? Então volta aqui comigo no quadro, meu contra-regra. Olha só que lindo, que maravilha. Caraca, cara, tu chama ele vai. Cara, eu vou sacanear ele em algum vídeo desses aí, vou ficar trocando aqui pra cá, né? Porque aqui essa parada é boa. Então, olha só que lindo. O Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador, nos estados de Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. Pegou essa visão? E como eu te falei, não é? Por conta dessa conclusão que a gente faz, o Brasil vai ser um país que, em relação à linha do Equador, está tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então a gente já vem aqui, ó, já para esse nosso terceiro tópico. Posiciona em dois hemisférios, que são o norte e o sul. Mas é claro que isso em relação à nossa linha do Equador, correto? Mas você lembra que a Terra tem 4 hemisférios. Show de bola? Olha que lindo essa outra partezinha. É cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio, nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Contra-regra, eu posso pedir para botar o mapinha de novo? Posso pedir para botar o mapinha de novo? O mesmo mapinha mesmo. Esse mapinha de novo. Eu vou pedir para o meu contra-regra só para mostrar ali os estadozinhos. Vamos ver se a gente tem essa ideia para ver. Olha aqui que lindo. Olha lá no sul do Brasil. Essa linhazinha aqui pontilhada. Olha que lindo, essa linhazinha pontilhada. Olha só que lindo. Ó, é o nosso Trópico de Capricórnio, é um outro paralelo. Perceba que o trópico está passando em 3 estados ali, ó. Mato Grosso do Sul, está passando no Paraná e também está passando em São Paulo. Então eu tenho ali 2 importantes paralelos que vão cortar o Brasil e depois você vai ver numa próxima aula a importância desses paralelos. Vamos embora pro quadro? Então eu tô indo pro quadro, hein? Olha o quadro que lindo, meu Deus do céu. Olha a sincronia, que maravilhoso. Então você percebe exatamente que o Brasil ele vai ser cortado por esses 2 paralelos, ok? Outro ponto importante, o Brasil está totalmente a oeste de Greenwich. O Brasil estará totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Então, se numa questão de prova te perguntar quantos hemisférios o Brasil pertence, 3 hemisférios. O único hemisfério que o Brasil não vai estar vai ser no hemisfério leste do nosso planeta. Então o Brasil está no norte, está no sul e também está no oeste. Vou pedir para o meu contra-regra botar aquele meu segundo mapinha, o mapinha mundi. Vou pedir para o meu contra-regra aqui ele fazer o show. E olha que lindo esse mapa mundi aqui, ó. E eu tô aqui de novo, tá vendo? Olha só, esse nosso mapinha mundi mostra muito bem. Você tá vendo ali no centro do nosso mapa o nosso meridiano de Greenwich, tá vendo? Olha o Brasil totalmente lá para a porção oeste de Greenwich. Você está visualizando, né? E olha ali a linha do Equador, gente, cortando lá o norte do nosso Brasil. Você percebe que o Brasil vai estar tanto no norte quanto no sul em relação ao nosso paralelo principal, em relação à nossa linha do Equador. Então, 3 hemisférios, automaticamente você consegue perceber que o Brasil faz parte. Olha só, para a gente poder ir um pouquinho mais nessa visão de coordenadas, olha lá a Rússia, totalmente localizada no hemisfério norte e no hemisfério leste do nosso planeta. Olha os Estados Unidos, localizado a oeste de Greenwich, em oeste de Greenwich e localizado a norte da linha do Equador. Show de bola. Olha lá a Austrália que eu falei para você. A Austrália vai estar a sul da nossa linha do Equador e a Austrália vai estar a leste do meridiano de Greenwich. Que maravilha aqui de novo, que maneiro. Eu tô feliz pra caramba aqui. Vou pedir para voltar pro quadro para a gente poder automaticamente falar a nossa última informação. Olha só, o Brasil, por estar totalmente a oeste de Greenwich, o Brasil vai estar possuindo horários atrasados em relação à hora inicial. Como eu te falei, o oeste também pode ser chamado de poente, falando justamente dessa questão sobre a rotação da Terra e o Sol automaticamente a aparecer no nosso planeta. Então, automaticamente você pode perceber que se o Brasil está mais a oeste do nosso planeta, consequentemente os horários serão atrasados. Greenwich vai ser a nossa hora inicial. Então, sempre em relação à hora inicial dos fusos horários, eu vou ter o Brasil estando atrasado. Aqui onde eu estou, por exemplo, que é no estado do Rio de Janeiro, na cidade também do Rio de Janeiro, são 3 horas a menos do que em Greenwich. Então, se em Greenwich são 10 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro serão 7 horas da manhã. Exatamente por conta desse atraso em relação à hora inicial. Pegou essa visão? Pegou essa visão, né? Então, espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha conseguido compreender essa película. Fica aí com a gente porque a gente não para por aqui. Tamo junto, grande abraço.